Aleluia. A graça e a paz, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Cleide, é um prazer enorme estar aqui com vocês para nos falar desse tema que é sobre escolhas. Todos os dias nós temos que fazer escolhas. Até mesmo aquilo que a gente não escolhe também é um tipo de escolha. Assim que nós acordamos, nós temos que decidir que roupa que nós vamos vestir, ou que sapato que nós vamos usar, se é chinelo ou se é um tênis. Então assim, a gente tem que fazer escolha. O que a gente vai se alimentar durante o café da manhã ou o almoço. Então assim, pesquisadores dizem que nós temos que fazemos, né, pelo menos 29 mil escolhas durante um dia. Imagina quantas escolhas que temos que fazer, não é mesmo? E existem escolhas simples como essas, né? Como eu te falei, que é escolher a roupa, ou o que comer, o que vestir. Mas existem escolhas que é muito importantes nas nossas vidas, como quando já estamos na idade de faculdades, né? Escolher qual faculdade, qual o ensino que a gente vai, a profissão, né, que futuramente vamos escolher. Então já temos que estudar, nos aperfeiçoar, aprimorar, para futuramente termos, né, exercermos pelo menos aquela função que a gente deseja. Exemplo, se eu quero ser um administrador, eu faço faculdade então de administração. Se eu quero ser um advogado, eu vou ter que estudar aí no caso direito, não é? Então, há escolhas que nós temos que fazer. Existe escolha importantíssima quando já estamos na idade de nos casarmos, né? Escolhermos quem é que vai viver toda a nossa vida junto ao nosso lado. Isso é muito importante, termos que fazer essa escolha e fazer bem correto, certo, né? Para que lá na frente não aconteça coisa desagradável como a separação. Então por isso é necessário fazermos uma boa escolha. E ainda existe uma outra escolha mais importante ainda, que é onde passaremos a nossa eternidade. Porque aqui, por mais que vivamos, né, o quanto mais podemos viver aqui, vamos dizer que os nossos 100 anos aqui na Terra ainda é pouco se comparado o que vamos viver, a eternidade. Então precisamos fazer a escolha, e a escolha certa. Mas primeiramente vamos estar fechando os nossos olhos, vamos estar orando e agradecendo ao Pai do Céu por essa oportunidade de podermos falar com Ele, podermos aprender. E esse é um tema muito lindo, muito especial, né? Estamos aí em épocas de eleições. Sabemos que criança não vota, não é mesmo? Ela não tem a idade, mas existe uma escolha que devemos fazer que é muito importante para você. Então hoje nós iremos aprender, e na Bíblia fala de vários homens e mulheres que fizeram escolhas. Uns fizeram escolhas boas e outros fizeram escolhas más, ruins, que foram muito prejudicial para a sua vida.
E nós vamos aprender no decorrer aí desses dias, né? Vamos ter vários dias aqui nos falando de um personagem bíblico, sobre as escolhas que eles fizeram. E hoje nós vamos aprender sobre uma pessoa que era rei. Que será? Que rei era esse? Nós vamos aprender hoje. Mas vamos orar? Eu vou aqui pegar a nossa amiguinha e junto vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar? Vamos falar para o Papai do Céu que Ele venha nos abençoar, que seja uma palavra maravilhosa ao meu e ao seu coração. Amém? Senhor Deus, glorioso Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade maravilhosa de termos, ó Deus, que possamos Te adorar, bendizer, louvar o Teu nome santo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos escolheste, ó Deus, para estarmos na Tua presença, vivendo, Senhor, fazendo os Seus preceitos, conhecendo a Ti cada vez mais, Senhor, e vivemos em Ti. Queremos viver, Senhor, cada dia mais, e sabemos que é somente por meio do Espírito Santo agindo em nós, ó Pai, que possamos viver cada dia, Senhor, fazendo a Tua vontade, vivendo em obediência a Ti, a Tua palavra, Pai. Nesse momento, que o Senhor venha, Deus, me usar, me capacitar, que o Teu Espírito Santo use meus lábios nesse momento para falar aquilo, Senhor, que vem no Teu coração, que está dentro de Ti, ó Deus, para mim e para cada um dos meus amigos, cada uma das crianças, tias, tios, mamãe, papai, a família que está aí, ó Pai, nos ouvindo, nos vendo e nos acompanhando. Que o Senhor venha operar maravilhosamente em cada coração. E com esse personagem que iremos aprender hoje, podemos, ó Deus, tirar como lição da vida dele o que podemos e o que não podemos fazer, e vivermos uma vida conforme os Teus preceitos, os Teus ensinamentos, ó Pai. Ser conosco é o que Te pedimos e Te agradecemos de todo o nosso coração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém? Glória a Deus. Pois bem, e aí? Já sabem qual é o rei que iremos falar hoje? Bom, esse rei Acabe, eu falei o nome dele, o rei Acabe, isso aí. Ele está lá no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 16, né, do 29 ao 33, e o capítulo 17, o capítulo 18, assim, vai falar sobre ele. Sim, o rei Acabe. Só que esse rei, a Bíblia fala que ele não fez coisas boas que agradavam a Deus, né? Mesmo os outros reis que veio antes dele, diz que ele é o que mais fez coisas ruins. Imagina só, começar também pela escolha que ele fez. Ele, para poder fazer uma aliança, né? Ele casou, sim, para fazer uma aliança com o reinado desta mulher, a Jezabel, para fortalecer, né, o reino deles. Eles se casaram. Então, mas Jezabel, ela era muito perversa. Ela era uma mulher muito manipuladora, uma mulher muito má. E ele casou com ela. Pois bem, ela, o reinado dela, o pai dela, todos eles lá adoravam um Deus, sim, Baal. E ela fez com que Acabe fizesse altar na casa deles. Eles moravam em Samaria. Ele, lembrando que era rei de Israel. Sim, Israel, o povo de Deus, a nação, o povo de Deus. E sabemos que eles só adoravam ao Deus Javé, ao Deus de Israel. Mas com esse casamento, Acabe acabou adorando esses deus Baal. Então fez altares, né? Então o Papai do Céu não se alegrou nada disso, ficou ainda mais furioso, mais triste com Acabe. Pois bem, ele fez altares e obrigou o povo de Israel a adorar. Olha só, fizeram imagens do Baal, sim, e
todo o povo se curvava, todo o povo adorava. Aí como o Pai do céu ficou triste, ele não se alegrou, nada disso. Existia lá o profeta Elias. E sabe o que Deus falou para ele? Elias, vá até Acabe e fala com ele, por causa das escolhas, por causa dessa vida dele, que eu vou fazer cessar a chuva. Não vai cair orvalho, não vai cair uma gota de chuva. Vai ter, a partir desse ano, vai ter uma seca, não vai cair chuva. Imagina só, sabemos que a chuva é essencial para a vida, não é mesmo? Para as plantas, para os animais, porque faz as plantas crescer. Sem chuva, tudo vai secar, tudo vai morrer. E os animais que não têm água para beber, e nós, o ser humano, não ia ter. E foi assim que aconteceu. Por muitos anos ficou sem chuva. Isso mesmo, criança. E aconteceu que sem chuva, Elias também iria aparecer, não é mesmo? Pois não estava caindo chuva, não estava chovendo lá sobre a terra, né? Sobre o povo de Israel. Mas Deus falou com Elias: não se preocupe, vá habitar ali perto do ribeiro de Querite. Lá eu vou providenciar também corvos, sim, para poder alimentar você. E esses corvos, eles levavam pão e também carne para Elias. E para matar a sede, lá beber, ele bebia então ali do ribeiro. Ah, mas o tempo foi passando, tic-tac, tic-tac. Sim, a água também secou do ribeiro. Ah, e agora? E Elias? Como será? Pois bem, Deus mandou de novo, falou para ele procurar uma viúva de Sarepta. Ele falou assim: vai, procura, porque eu já ordenei ela a cuidar de você. E foi assim que aconteceu. Chegando lá, ele falou com ela: vai lá e faça um bolo para mim, me dá para me comer. Mas com essa seca, não estava produzindo alimentos. E aí, ela só tinha um pouco de farinha dentro da panela e um pouquinho de azeite dentro da botija. E ela falou assim: mas se fazer para você, eu só tenho um pouco para fazer para mim e para o meu filho. E com esses dias de seca, esse tempo, não tem mais nada. E nós podemos até morrer de fome, porque não tem mais o que fazer. Mas Elias, um servo temente, um profeta do Senhor, ele disse: vá, faça um bolo pequeno para mim, traz, e depois você vai e faça um bolo para você e seu filho. E durante todo esse período que não tem água, não está tendo chuva, você não vai faltar nem farinha na sua panela e nem azeite na sua botija. Imagina só a provisão do Senhor Jesus. Desde o tempo lá ele estava cuidando de Elias e agora cuidando dessa família, dessa mãe, desse jovem, desse rapaz, do seu filho. Pois bem, e assim ela obedeceu. Mas passando alguns dias, algo triste aconteceu. Aquela mãe perdeu seu filho. Ela ficou muito triste, até falou com Elias: por que será que está acontecendo isso? Será que Deus está me castigando por causa da minha iniquidade, por causa do meu pecado? E Deus falou no coração de Elias, e Elias pegou aquele jovem e levou para o quarto. E ele também orou: ai Deus, já tem tanta aflição aqui nessa terra, essa mulher, agora mais o seu filho morreu. Ele deitou aquele jovem então na cama, e ele por 3 vezes deitou, levantou por cima do rapaz, deitou e levantou. Da 3ª vez, e ele orando mais uma vez, a importância da oração, criança. Ele orou a Deus: Deus, traga a vida para esse jovem, para esse rapaz. E nesse exato momento, aquele jovem se levantou. Ele se levantou. Que maravilha, não é mesmo? Vemos a provisão da farinha, da botija,
do azeite da botija daquela mulher. Não faltava mais alimento, a provisão do alimento o Senhor Deus deu para ela. Agora Deus deu a salvação, Deus deu a alegria, o sorriso novamente para aquela família. E Deus estava cuidando de todas as situações, todas as coisas ali, porque eles creram. E ela disse: eu vejo que você, Elias, você é um profeta do Senhor Jesus, e dos seus lábios, o que você fala é verdade. E é assim, crianças, nós que temos Deus nas nossas vidas, nós temos que resplandecer Cristo através das nossas ações, das nossas atitudes. Se recebemos o milagre do Senhor Jesus, nós temos que anunciar, proclamar, falar do que o Senhor Deus tem feito em nossas vidas, porque somos testemunhas, vivemos os milagres do Senhor, e por isso nós temos que transmitir para as outras pessoas. E a importância também de falarmos a verdade. Sim, nós temos que sempre falar a verdade, sempre viver em verdade. Não adianta eu falar uma coisa e viver outra. Isso é hipocrisia, isso é falsidade, e Deus não se agrada disso. E as pessoas, ficam de olho na gente. Sim, as pessoas ficam vendo o nosso modo de agir. Muitas vezes falar não resolve muito, não adianta muito. É o nosso agir, o nosso testemunho, o nosso modo de viver que vai impactar as pessoas, que vai trabalhar os corações, a vida das outras pessoas, para enxergarem: ali é um verdadeiro filho de Deus, é um verdadeiro servo de Deus que está andando ali, porque as atitudes são corretas, são boas, são perfeitas, e temos que agir assim, como profeta, porque hoje nós somos a boca do Senhor Jesus aqui na terra. Temos a palavra de Deus. Sim, e a nossa história, ela é de dentro da palavra de Deus, não é mesmo? Sim, a história que estamos falando, ela é real, ela aconteceu. E assim a nossa vida, nós temos que viver verdadeiramente, porque somos cartas vivas que as pessoas lá fora leem Jesus em nós, através das nossas ações. Pois bem, e aconteceu isso. Mas vocês pensam que mesmo assim, diante de tantas coisas, tantas obras, tantos feitos que o Senhor fez para que Acabe e Jezabel se arrependessem, eles se arrependeram? Não, eles continuavam a fazer maldade, e isso era um pecado. Nós não cantamos que todas as vezes, todos os dias o pecado vem e nos chama. Sim, e o que é pecado? Vocês podem me dizer o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que fazemos que desagrada a Deus. Sim, os nossos pensamentos são pensamentos ruins, desejando mal para as pessoas. Isso não agrada a Deus, isso é pecado. E os nossos olhos, o que temos visto, hein, crianças? Será se temos visto filmes violentos, filmes de terror, coisas ruins que não agradam a Deus? Pois bem, e o que falamos? Será se na sua boca tem um palavrão? Será que você vive blasfemando? Se você vive falando: não tá nem aí pra nada, o dia não é bom, e só fica queixando e reclamando, isso não agrada a Deus. E o que estamos ouvindo? Músicas indecentes e imorais. Estamos ouvindo pornografia, palavrões, coisas ruins, né? Histórias. Então, e onde é o nosso sentimento? O que estamos sentindo? Raiva, ódio, inveja, tudo isso, né? Onde nossa mão, os nossos pés andam, tudo isso é pecado. Coisas que fazemos que não agrada ao Senhor, né? Ou muitas vezes deixamos de falar a palavra de Deus para as pessoas que necessitam. Pois bem, então vemos que o rei Acabe e a Jezabel, o coração era ruim, cheio de pecado, cheio de coisas que não agradavam a Deus. Certo dia, Deus disse assim: ele tinha um moço que ficava com ele, e ele disse para avisar Acabe que Deus ia mandar chuva. Mas Acabe, ele tinha um servo, sim, um mordomo que trabalhava para ele. O nome dele é Obadias.
Obadias não é quem escreveu um livro, né? Que tem um livro escrito na Bíblia que é um profeta também. Não. Ele era um mordomo de Acabe. E ele disse um dia assim para ele, Acabe falou para ele: ó, vamos aí sair lá perto de riachos, ribeiros, rios, para ver se a gente acha grama para alimentar os nossos animais. Mas nisso ele já havia há tempos e tempos pedido, né, para os homens deles, os guardas deles, para poder sair procurar por Elias. Como eu já falei, o coração, a maldade era grande, a perversidade era grande da rainha Jezabel. Ela perseguiu e matou os grandes profetas do Senhor, muitos. E esse Obadias, a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, que ele amava muito ao Deus do céu. E sabe o que ele fez? Ele escondeu em os 100 profetas do Senhor Jesus, 50 em cada caverna, e ele os alimentou com pão e água. Então aí, um homem de Deus, né, usado para poder abençoar esses profetas, protegendo, guardando eles, né, da morte, porque Acabe e Jezabel mandou matar. Mas nós vemos aí, e com essa experiência deles, desse mordomo, Obadias, nós podemos aprender que nós podemos ser bênção na vida das outras pessoas. Sim, quando nós sabemos que pessoas estão com necessidade, nós podemos ajudá-las também, né? Dando a cesta básica, ajudando elas, né? Dando roupas, calçados. E nós podemos também falar uma palavra de alegria, de ânimo, que, como aprendemos aqui, tudo vai passar, todas as dificuldades vai passar, assim como Deus falou, que tudo tem um tempo certo, aquela seca tinha um tempo certo, e quando o Senhor falasse, o dia chegasse, né, Deus ia fazer cair chuva, e foi acontecer, você lembra que eu falei? Então, mas esse homem foi bênção na vida desses profetas, só que ele andando pelo caminho, ele saiu para procurar, não foi mesmo, com o rei. Só que o rei foi para um lado e Obadias foi para o outro. E no caminho, Obadias se encontrou com quem? Com quem? Com o profeta Elias. Isso mesmo. E só que o rei já havia procurado em todos os lugares, em vários reinos, em várias nações, procurando por Elias, mas não me encontrava, porque Deus mandou ele fugir e ele estava guardado, protegido pela mão do Senhor. Então, como vemos, tudo é o propósito do nosso Deus, tudo é a vontade do nosso Senhor Jesus. Ele virou assim, Obadias virou para Elias e disse: mas Elias é o Senhor. Sim, Elias disse: sou eu. Aí Elias fala assim: vá avisar para Acabe que eu estou indo. Obadias falou assim: meu Senhor, mas se eu estiver indo, né, e você pegar e ir para outra direção, para outro lugar, que não seja indo lá para encontrar com Acabe. Mas, como eu falei com você, ele era um homem verdadeiro, um homem de Deus. Nós que somos servos do Senhor temos que ser verdadeiros, não é? A palavra diz que os servos do Senhor têm que dizer sim, sim ou não, não. Se não vamos fazer algo, nós temos que falar que não. Se vamos fazer, nós temos que seguir fielmente, não é? Então, ele falou: pode ir, eu sou servo do Deus Todo-Poderoso e eu vou ao encontro de Acabe. E ele foi. Então, e chegando lá, como eu falei com vocês, a Jezabel lá orava a Baal, e ele tinha 450 profetas, mais outros 400 de profetas de Azerá. Então, olha a quantidade de profetas que eles tinham, não é mesmo? E ali, naquele momento, só tinha o profeta Elias. E nisso, Elias falou assim: eu desafio a vocês, Acabe, chama esses profetas, os 400 profetas de Baal, vamos reunir e nós vamos fazer um altar, um holocausto, e nós vamos colocar ali o sacrifício, as oferendas,
E nós vamos então oferecer, né? Se vocês que adoram a Baal, né, vocês orar e Baal responder, esse é o verdadeiro Deus. Mas se o meu Deus, o Deus Javé, o Deus de Israel, eu orando e ele responder, ele é o verdadeiro Deus. Então assim eles fizeram. Então os profetas de Baal, eles fizeram o altar. E ele colocou lenha sobre o altar. E ele colocou ali a sua oferenda, né, para o seu Deus. E a Bíblia diz que eles oraram de manhã até a tarde, e clamando, e buscando, e chorando. E lá eles tinham mania de se cortar, porque segundo para eles tinha que ter sangue no sacrifício, para ver se o Deus deles respondia. Imagina só. E eles foi clamando, e foi clamando, e foi orando, e foi chorando. Mas Elias, sabe o que aconteceu? Elias ficou rindo, zombando deles. Cadê o seu Deus? Cadê? Ele não responde, ele não está escutando você. Quem sabe ele está dormindo, ou quem sabe ele foi viajar, por isso que não está escutando vocês. E ali eles insistiram. Mas Elias também, ele ali montou o seu altar. E a Bíblia diz que ele cavou vala ao redor do seu altar. Ele pegou, encharcou, pediu homens para colocar 4 botijas de água. Sim, uma vez colocou 4 botijas de água. Depois mais outra vez, a segunda vez, encheu de novo 4 botijas e jogou sobre o altar. Depois a terceira vez, novamente, ele encheu as vasilhas e jogou novamente sobre o altar. E pela 4ª vez, mais 4 vasilhas, eles jogaram água. Diz que ficou toda encharcada, aquele altar que escorria, e as valas ao redor encharcou, ficou cheia de água. Sabemos que coisas molhadas pega fogo? Não é mesmo? Mas Elias, mais uma vez, nós vemos aí a oração, como é poderosa e importante. Porque Deus sabia, foi o próprio Deus que mandou Elias. Ele simplesmente poderia ter feito aquele altar e Deus imediatamente jogasse fogo sobre aquele altar. Mas aconteceu que Elias orou. E outra que podemos aprender, Elias teve que montar o altar. Nós vemos que tem situações que nós devemos orar. Orar significa o quê? Orar e ação. A oração, né? É orar e agir. E Elias agiu. E ali então ele orou a Deus e falando: Deus, se tu és Deus, que mande fogo e queime todo esse altar, toda essa oferenda. E foi assim que aconteceu. Ele orou imediatamente, naquele mesmo instante, Deus mandou fogo do céu e queimou todo ali a oferenda. E aquela água que estava encharcada ali naquele altar foi sugado, não sobrou nada. Esse é o poder do nosso Deus, o quanto poderoso é o nosso Deus. E aquele povo, então, os 400 profetas, 450 profetas de Baal e todo aquele povo lá que estavam, eles viram, eles testemunharam o poder e viram que Deus é o nosso Deus. Eles mesmos gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque eles viram, mas aqueles profetas foi exterminado. E com isso, a Jezabel, a esposa do Acabe, mas ela ficou mais furiosa ainda e com raiva e queria acabar com Elias, matá-lo. Por quê? Por causa da maldade e como ela influenciava o seu esposo, o rei Acabe. Ele fazia as coisas que ela mandava. Olha só, crianças, olha só quem é que está nos influenciando? Será se é aquele amigo que quer que eu faça coisas escondidas, que papai do céu não se agrada? Ou coisas escondidas de mamãe e papai? Porque não tem como esconder de Deus.
Deus está vendo tudo, todas as coisas. Não temos como esconder nada de Deus, mas podemos fazer coisas escondidas do nosso papai, da nossa mamãe, né, dos nossos responsáveis, mas Deus não agrada. Então, não sejamos influenciadas por essas pessoas ruins. Procure andar com pessoas que amam a Deus, que vive a palavra de Deus, que gosta de ler a Bíblia, que gosta de cantar louvores, que gosta de nos levar para a igreja para ouvir do Senhor Jesus. Sim, porque na Bíblia diz que nós vamos colher tudo aquilo que plantamos. Sim, a lei da semeadura. Se eu plantar coisas ruins, mesmo depois eu vou colher coisas ruins. Sim, é a colheita, não é? Na Bíblia diz que se eu plantar vento, eu vou colher tempestades. Então, se eu plantar coisas boas, ser amigável com meus amigos, ser obediente ao meu pai, à minha mamãe, eu vou colher frutos bons. Sim, eu vou ser uma pessoa que todos me amam, todos gostam de mim, querem ficar perto de mim. Diferente dela, né, de Jezabel, que era tão má, uma pessoa ruim. Ela influenciou seu marido a fazer coisas ruins. Eles não se arrependeram. Eles continuavam fazendo as coisas ruins em vez de fazer as coisas boas, vendo que o nosso Deus é um Deus poderoso. Fez tudo aquilo, né? E mandou chuva. Sim, depois de 3 anos sem chuva nenhuma, Deus mandou Elias a orar para que descesse a chuva do céu. Sim. E ele pediu o moço, o rapaz lá que acompanhava ele, falou assim: sobe aquele monte e você vai fazer isso 7 vezes. Sim, você vai olhar lá para o céu e vai ver que a nuvem está, a chuva está aí, está chegando. E ele fez. Ele subiu 1, ele subiu 2, depois ele subiu 3, foi 4 vezes, na 5ª vez, na 6ª vez, quando foi na 7ª vez, ele desceu e falou: Elias, eu estou vendo mais uma nuvem bem pequena, do tamanho, olha, da palma da mão de um homem. Mas Elias tinha muita fé e já sabia que era um agir de Deus, que a chuva estava vindo. Ele falou assim: vai avisar Acabe, vai dizer para ele que está chegando um temporal, uma chuva forte. O Senhor Deus, Ele tem chuva de bênçãos nas nossas vidas. Não sei qual a situação que vocês estão vivendo, ou se teve alguma perca da sua família, de um ente querido, ou se você está padecendo alguma necessidade, eu não sei, mas saiba que a chuva de bênção está aí. O Senhor está preparando uma grande chuva de bênção na sua vida, no seu lar, quer seja prosperidade financeira, quer mesmo alguma situação, alguma tristeza que você está sentindo, Ele vai te alegrar, Ele vai te dar o alívio daquela dor, daquele cansaço que você tem vivido, tem sentido. O Senhor tem chuva de bênção e a salvação para o seu lar. Você tem que crer, você tem que confiar, você tem que buscar, você tem que clamar ajuda no Senhor. Ele está pronto para nos atender, Ele está pronto para nos receber. E assim aconteceu, houve chuva, grande chuva ali naquela terra, naquele povo. Mais uma vez, Deus falou que seria no tempo dele, e aconteceu. De quando Elias profetizou falando que ia ter a seca, durou 3 anos e aconteceu segundo o querer e a vontade do Senhor Jesus. Mas isso não acabou, e eles ainda continuaram fazendo coisas ruins. Lá do lado do reinado havia uma vinha grande de um homem chamado Nabote. Ele tinha esse terreno com essa vinha, e era uma herança que ele recebeu da família dele. E a rainha, o rei, com inveja, né? Ele queria muito aquela vinha. Ele foi lá, até ofereceu dinheiro para
Nabote, o dono lá da vinha, mas ele disse que não, eu não posso, é da minha família, é herança. Aqui nós temos uma história, sim, nós vivemos uma grande história, temos lembranças da nossa família, então eu não posso desfazer. E ainda Acabe ficou insistindo, disse que daria ele terreno em outro lugar, até maior do que ele tinha. Ele disse, eu não posso, não insista. Ah, sabe o que aconteceu? Acabe, o rei Acabe, né, foi todo empurradinho para casa dele, todo tristezinho. Diz que a Bíblia diz que ele não comia, ele estava todo chururu, chateado. E ali então nós podemos ver aqui, ó, ele deitado na sua cama triste, e Jezabel ali. O que foi Acabe? Ela toda mandona ali, toda, né, naquela ponência dela, disso, arrogância. Que foi? Que você tá assim triste? Você tá, não quer comer? Você tá aí desse jeito? Aí ele disse o que acontecera. Ah, mais uma vez ela cometeu uma coisa muito ruim. E não pense que ela não sofreria as consequências. Sim, ela tomou a vinha daquele homem, né, e ela matou. Então pegou para ela aquela vinha e deu para satisfazer o seu esposo, né, mimadinho. E nós podemos ver que Deus mais uma vez ficou muito triste, muito zangado, muito aborrecido. Na Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sim, sabe o que a morte significa? Separação de nós e Deus. Sim, por isso que nós temos, criança, que procurar fazer sempre as coisas agradáveis ao Senhor Jesus, alegrar o coração do Senhor Jesus. E sobre escolhas, como eu falei com vocês, a nossa escolha, nós temos uma escolha muito importante na nossa vida. Deus nos criou para a glória dele, para vivermos na presença dele. Lembra de Adão e Eva que estavam no jardim do Éden? Sim, eles tinham a presença de Deus todos os dias. No final da tarde ali, Deus aparecia no jardim para conversar com eles. E Deus criou um mundo perfeito. Deus é amor. Ele nos ama e nos criou, nos fez para a glória dele. E ele está no céu, o lugar maravilhoso que ele tem preparado. Mas acontece que o homem pecou. Adão e Eva pecaram, comeram do fruto que Deus tinha ordenado que não comesse. E eles então ficaram separados, foram expulsos do jardim porque desobedeceram a Deus. E com isso o pecado entrou no mundo e deixou assim o coração do homem sujo, o coração do homem triste. Pecado nos separou de Deus e nós ficamos tristes. O coração do homem ficou doente por causa do pecado. Mas não pensa que a gente iríamos viver assim para sempre. Não. Deus providenciou a nossa redenção. Sim, ele enviou seu filho Jesus para morrer na cruz por nós. Ele carregou aquela cruz dura e pesada, mas ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E todo aquele que aceita Jesus no seu coração, que o aceitá-lo no seu coração, ele transforma, ele limpa aquela maldade, aquele pecado, é transformado e ficamos assim com o nosso coração limpinho, sim, transformado, e frutificamos para a glória do Senhor Jesus. Mas frutificando lendo a Bíblia e fazendo a nossa oração diariamente. Sim, crianças, nós temos que buscar Papai do Céu através da oração e através da leitura da Bíblia, estudo da Palavra de Deus, que nós vamos um dia então ganhar a nossa coroa nas mãos do nosso Senhor Jesus, e vamos habitar eternamente com Ele. E aí, crianças,
qual será a sua decisão, a sua escolha. Hoje é um dia aceitável. Hoje é o dia que Deus tem te chamado. Você pode conhecer a história aqui. Se fazemos escolhas erradas, temos consequência. Sim, Acabe e a rainha Jezabel não teve um final muito feliz. Não, a profecia se cumpriu na vida deles. Mas Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de mudarmos, de fazermos novas escolhas. E a escolha é Jesus, é fazer a vontade de Deus. Então que você possa tomar essa decisão hoje ainda e a dizer: Senhor Jesus, eu abro meu coração para Ti, que você venha morar no meu coração, fazer morada em minha vida, porque eu quero ser Teu, eu quero fazer o Teu querer, a Tua vontade, porque eu quero morar um dia com o Senhor e viver toda a minha vida eternamente juntinho do Senhor Jesus. Amém, criança? Você fez essa oração? Você disse sim para Jesus? Você diz como cantamos? Eu escolho Deus. Sim, eu quero viver a minha vida com Deus. Amém? Então, para podermos lembrar da nossa história, do que aprendemos, nós vamos cantar mais uma música que fala sobre profetas Elias e os profetas de Baal. Então, presta atenção e vem louvar comigo. Vamos embora? Sem igual, cedeu entre o profeta Elias e os profetas de Baal. Eram 450 contra Elias, mas o verdadeiro Deus Elias conhecia. No altar tem que ter fogo no altar, porque em nome de Jeová tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar no holocausto, em nome de Jeová. E fez para se queimar, era necessário o verdadeiro Deus chamar, e o Deus que respondesse com fogo dos céus. Esse Deus seria o verdadeiro Deus. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto, em nome de Jeová. Tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto, em nome de Jeová. Gritaram em agonia, clamaram o dia inteiro, mas Baal não respondia. Elias então lhe disse: quem sabe ele não foi dormir, talvez esteja viajando, por isso ele não pode ouvir. Tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto, em nome de Jeová. Tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar, queimar o holocausto, em nome de Jeová. E começou a orar, pedindo uma resposta, em nome de Jeová. Naquele mesmo instante, o milagre aconteceu.
Elias pediu fogo, e o fogo do céu desceu. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová, fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová, tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová, sim, tem que ter fogo no altar, temos que ter comunhão com o Senhor Jesus, vemos o poder dele agir, aleluia. No altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová, aleluia. Sim, tem que ter fogo, a unção do Senhor Jesus, somente pela autoridade do Senhor Jesus. E porque Elias orou, ele clamou a Deus, e ele tinha Deus como o único Deus. Somente Deus estava em primeiro lugar na vida de Elias, diferente de Jezabel, diferente de Acabe, né? E ela queria corromper o coração daqueles homens de povo de Israel. E Elias, então, Deus manifestou através de Elias o seu poder, e ele então desceu, mandou fogo, consumiu todo aquele altar, manifestando o poder do Senhor Jesus. Que você possa também ter somente Deus, o único Senhor da sua vida, o único Senhor do seu coração, o único Deus. Então, vamos fechar os nossos olhos nesse momento, vamos encerrar com a oração nesse momento. Que você venha declarar toda a sua vida, todo o seu coração, toda essa família do altar do Senhor Jesus. Que com essa história podemos aprender que Deus, Ele tem que ser o único Senhor das nossas vidas. Ele não quer dividir a glória dEle, a honra dEle com outras coisas ou com outros ídolos, outros deuses que não seja. E o que tem sido? Quem tem sido o Deus na sua vida, que tem tomado o seu lugar, o altar do Senhor Jesus? Será se você tem ficado muito tempo nas redes sociais ou assistindo televisão, ou então tem se preocupado com outras coisas e não tem lugar, não tem tirado um momento para orar, um momento para poder ler a Bíblia, de estar cada vez mais se enchendo do poder do Senhor, se enchendo da graça do Senhor Jesus? Porque sabemos que no domingo, quando vamos na igreja, que ali recebemos a palavra da tia, do tio ou do pastor, nós enchemos, o Espírito Santo nos enche. Mas quando vamos embora para nossas casas, ele vai diminuindo. Então é necessário enchermos cada vez mais. E como vamos nos encher mais do poder de Deus? Estudando a Bíblia, orando em casa, todos os dias sem cessar. A palavra de Deus diz que devemos orar sem cessar, quer dizer constantemente. Se estamos na rua, nós podemos estar em comunhão com o Senhor nos nossos pensamentos, orando a Ele. Se estamos na escola também, podemos orar ao Senhor Jesus e sim, constantemente nos enchermos do Espírito Santo, o nosso amigo Espírito Santo. Senhor Deus, glorioso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor Jesus, que é tão poderosa. Obrigado porque aprendemos, Senhor, hoje, com esses personagens bíblicos, ó Deus, que infelizmente eles não fizeram a escolha certa, que é o Senhor Jesus. Eles preferiram ouvir o ego dos seus corações, eles preferiram
escolheram adorar outro Deus, que não é o Deus verdadeiro, o Deus que responde, como Elias, que orava, que clamava e sentia o poder manifestado do Senhor Jesus na vida dele e testemunhou para todo o povo, para o rei, para a rainha. Mas infelizmente eles não escolheram o Senhor, mesmo diante de tantas maravilhas, de tantos milagres, de tantas coisas maravilhosas que o Senhor operou. E eles tiveram um fim, um triste fim. Eles acabaram sofrendo de mortes, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Eles se afastaram do Senhor, não fazendo o que agradava a Ti, tiveram essas consequências ruins. Mas nós que conhecemos a Ti, aprendemos, com o exemplo deles, nós queremos fazer a escolha certa, e a escolha a Ti, ó Pai, recebendo a Ti como o único Senhor, o único Deus das nossas vidas, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus, a terra, o mar, e ali então operou a maravilha na vida daquela viúva ali de Sarepta, ó Pai, multiplicando o azeite, a farinha ali da sua panela, ó Deus, o azeite da sua botija, e ali então ela pôde presenciar, não só simplesmente ver a fartura ali da sua comida, tendo ali a sua comida, a sua fome física saciada, mas também espiritualmente, ó Pai, e ela viu o milagre da salvação, da restauração, da alegria de ter o seu filho com ela novamente. Então, que queremos também, Pai, que vida seja restaurada, que haja, Senhor, fartura, Senhor, não só de alimento que sacia a fome física, mas espiritualmente, ó Pai, que é por meio da Tua palavra, que é por meio da oração, que aprendemos a ter intimidade com o Senhor Jesus. Abençoe, Pai, cada criança, cada tia, cada mamãe, cada papai, cada família, Senhor, que estará, ó Pai, vendo, ouvindo, Senhor Jesus, essa mensagem. Que Teu Espírito Santo haja, que Teu Espírito Santo trabalhe, que Teu Espírito Santo, Senhor, mova cada vida, cada coração, e que todos vejam manifestar da glória do Senhor na vida de cada um. Você pode dizer amém? Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Um grande beijo, um grande abraço da tia Cleide. Que o Senhor Jesus os abençoe grandemente. Até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. E nós teremos ainda outras tias aqui na página do Departamento Infantil, nos falando de outros personagens da Bíblia e do que o Senhor Jesus tem a nos ensinar através da vida deles. Que o Senhor abençoe cada um. Beijo em cada coração. Abraço.